Beba água. Fala pessoal, boa noite. Desculpa, tô com a garganta bem seca. Acabei de dar uma aula aqui e é justamente sobre isso aí que eu queria falar aqui rapidamente, né? Olá, Lavínia. Bom dia, boa noite. Bem-vinda. Só rapidamente, eu novamente não tive tempo de preparar esta live, né? Eu acabei de dar aula, eu não tive tempo de preparar e eu parei aqui 5 minutinhos e pensei, caramba, o que eu vou falar nessa live, né? Só que daí eu pensei, poxa, eu prometi estar aqui toda segunda e sexta-feira, às 6h30 do Brasil, às 22h30 aqui de Portugal. E, bom, eu prometi e vou cumprir, né? Então, assim, eu parei aqui, por isso que eu atrasei 5 minutinhos, eu parei, tá, acabei de dar aula, sobre o que eu vou falar, e eu decidi, assim, continuar um pouquinho o tema que eu estava abordando aqui com o aluno, porque a gente estava tendo uma conversa bem interessante. Deixa eu anotar aqui o teminha que eu pensei. Pensei nisso daqui, ó. Tocar de forma sólida e segura. Aí eu vou falar uma fábula e uma mensagem. Beleza, então vamos lá. Bom, lembrando, né? Toda segunda e sexta-feira eu tô aqui com vocês, prometi, vou cumprir, mesmo que eu não prepare a live, como aconteceu hoje novamente. Falando temas interessantes, relevantes e importantes para o desenvolvimento de um pianista, para o desenvolvimento aí da gente enquanto artista, para ver se eu consigo colaborar um pouquinho com o ensino musical aí do Brasil, né? Sobretudo do Brasil, aqui de Portugal também, mas sobretudo aí do Brasil, que é tão judiado, né? Então, hoje, eu vou ficar olhando aqui pro lado porque eu tô marcando o tempo. Eu vou tentar falar 15 minutos, tá? Eu vou tentar não passar disso, vou tentar. Então, vamos lá. Já tô enrolando 2 minutos aqui, então vamos lá. Justamente sobre este tema, né? Tocar como um grande pianista mesmo. Muita gente sonha com isso, muita gente quer isso, tocar de forma artística, tocar de forma sólida e transcendente até, né? E só que ok, mas como que a gente faz isso então? Então, assim, eu pensei aqui em contar uma pequena fábula, uma pequeníssima fábula hoje, mas no improviso mesmo, tá? E a gente pode tirar dois pequenos ensinamentos aí que são muito preciosos, muito valiosos, tá? Então vamos lá. Vamos viajar um pouquinho aqui, vamos trocar uma ideia aqui sobre essa fábula. A fábula é a seguinte, lembrando que tá no improviso, tá? Então a fábula é a seguinte, bom, vocês devem conhecer fábulas de Esopo, né? Então, era uma vez, vamos começar a viajar aqui. Era uma vez um boizinho muito pequenininho que morava numa fazenda. Ele era o menor boi, já era um adulto, mas era um anão, né? E era muito pequenininho para os outros bois. E era muito frustrado, muito triste por conta disto. E ele, e ele andava na fazenda, se comparava assim com aqueles bois maiores, né? E ele sempre muito triste, muito deprimido. E ele decidiu desabafar com seu amigo o cachorrinho. Ele virou assim pro cachorrinho, ô, meu amigo cachorro, eu sou um boi tão pequenininho. Aí o cachorro deu assim pra ele e falou, ah, mas que é isso? Não tem nada a ver, você tem o teu lugar, não sei o quê. E o boizinho lá todo triste, né? Aí o cachorro falou, ah, quer saber? Vai dar uma volta, né? Caminha um pouquinho pra poder, enfim, pra poder você arejar um pouquinho a cabeça e eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer, algum pensamento vai se passar pela tua cabeça e você vai voltar um pouco melhor. O boizinho foi lá, né? O boizinho todo triste lá, todo tristonho, foi lá, aceitou o, o, o conselho do amigo e foi caminhar. O que acontecia? Ao lado dessa fazenda tinha um lago. E neste lago, nessa pequena lagoa, moravam alguns sapinhos, né? E nesta lagoa, na família dos sapos, ali na comunidade dos sapos, tinha um sapo muito grande, o maior de todos. E era muito arrogante também, porque ele era muito grande, né? Era desproporcional o tamanho dele. E ele chegou para os outros sapinhos lá, que eram menorzinhos, né? E começou a falar: ah, mas aqui eu que sou o rei, porque eu sou o maior dos sapos, né? Aí e todo mundo assim começou a ficar, né, meio chateado, assim, falando: ah, mas a gente não tem rei aqui, isso aqui é uma comunidade de sapos, não tem o rei. E o sapo grandão, né, o sapo arrogante falou: eu que sou o rei neste lugar, eu que vou mandar aqui agora porque eu sou o maior e o maior dos sapos, o maior dos animais tem que ser o rei. Só que ninguém tinha visto um animal maior que isso, né? Aí beleza, aí os sapos menorzinhos estavam lá todos chateados, né, porque o sapo grandão todo arrogante, todo chato, aí foi lá e foram, né, nadar no lago, conversar um pouquinho no lago, só que enquanto eles estavam lá no lago, apareceu o boizinho pequenininho.
né, da fazenda. Então ele apareceu lá, aí os sapos normais, né, assustaram um pouquinho assim no começo, falaram, meu Deus do céu, que animal é esse, né? Relaxa que a gente vai tirar uma lição boa de piano aqui de dentro, tá bom? Eu juro. Aí, beleza, apareceu, viu aquele boi, né? Um animal tão grande daquele. Só que o boi tava todo chateado porque ele era o menorzinho dos boizinhos. E os sapos olhando para aquilo lá falaram: Meu Deus do céu, eu nunca vi um animal deste tamanho, né? Só que daí. Ei, Mari, Camila, todo mundo por aí. Aí o que aconteceu? Beleza, os sapinhos, quando viram aquilo lá, falaram assim pro boi: Ah, olha só, você poderia ajudar a gente, por favor? Porque a gente nunca viu um animal tão grande como você. Você poderia vir aqui em casa com a gente? Porque a gente quer te mostrar pra um sapo que tem lá muito arrogante. Falaram a história, foram todo mundo lá, né? O boi, o boizinho pequenininho e os outros sapinhos, né? E quando chegaram lá, o sapo arrogante, quando chegaram na casa, o sapo arrogante olhou para aquilo lá e ficou assustado, né? Ficou, não, mas como é possível um bicho desse tamanho? Eu serei igual a ele. Eu serei do mesmo tamanho, né? E pro espanto de todos, do boi e de todos os sapinhos, o sapo arrogante começou a inspirar e começou a inchar. E começou a inchar. Inchou um pouco, aí já um pouco cheio assim, né? Olhou pros outros sapos lá e falou: E aí, já todo o tamanho deles? Dele, desse boi aí, desse bicho grande aí? Aí todos os sapos: Não, ainda não tá não. Aí falar, continuou. E continuou a inspirar, e continuou a crescer, e começou a crescer, e começou a crescer cada vez mais. Aí, enquanto crescia, não dava nem mais pra falar, só olhava assim pros outros sapinhos e perguntava assim, tipo, e aí, já todo o tamanho dele? E os outros sapos, assim, quase rindo, né, meio assustados, assim, uns um pouco rindo, tirando onda, o outro lá meio preocupado, né, que era amigo desse sapo arrogante, meio preocupado, falando, cara, para com isso, pelo amor de Deus, você vai nem explodir. Aí não deu outra, o sapo foi lá, mesmo assim não conseguia chegar no tamanho do boizinho, mas continuou, e inchou tanto que, puf, explodiu, morreu, né, escafedeu-se. Aí o que aconteceu? Todo mundo ficou lá, né, assustado, né, aí o boi, depois disso daí, né, aquela história trágica, estranha que aconteceu, ele voltou lá pra fazenda. Aí o que aconteceu? O boi voltou pra fazenda feliz, porque ele entendeu que, afinal de contas, ele não é o menor dos animais, e ele poderia ser útil, né, se ele achasse o seu lugar, de certa forma. E o sapo arrogante, né, tentou inchar e explodiu. Tá? Então, assim, voltando pro piano, o que a gente pode tirar dessa história maluca aí, dessa fábula maluca? Se a gente for prestar atenção, realmente, se a gente tentar... Bom, primeiro, é claro, lição do boizinho a gente tem o nosso lugar, a gente só precisa achar. Então muita gente quer ser um grande pianista e fica frustrado quando não consegue virar um pianista como tinha projetado antes, né? Mas assim, o que a gente tem que pensar é não em como que a gente vai ser um grande pianista, mas ok, é claro, a gente tem que se melhorar cada vez mais, como diria um grande sábio, né? Do século XX, enfim, um sujeito chamado José Maria Escrivá. Ele falava assim que é obrigação nossa a gente se desenvolver assim, a nossa capacidade de ajudar os outros, né? Que a gente tem que ser útil, tem que servir e ser útil. Então, assim, a gente é obrigado a a se melhorar enquanto pianista cada vez mais, é claro, né? Mas o que a gente tem que pensar, ok, mas como, aonde exatamente eu serei útil aqui? Quem exatamente eu vou poder ajudar com isso? Né? Eu vou ser útil tocando, né? Tocando a alma das pessoas que eu tô ali, né? Tocando, eu vou ser útil dando aula, para que nível que eu vou dar aula? Então, assim, isso já é a lição do boizinho. E tem a lição também do sapo, né? Que é ali a que eu queria tirar um pouquinho aqui pra gente. Que é justamente, caramba, quando a gente fica grande de uma vez, como muita gente, como isso acontece muito aqui no Instagram, né? A gente vê, assim, pessoas que não são tão boas, né, enquanto músicos, enquanto pianistas, enfim, que se vendem de uma forma como se fossem... Eu vi gente aqui tirando fotos super profissionais e, assim, na hora de tocar, pelo amor de Deus, poxa, sabe? Dá vontade de falar, cara, por favor, se põe no teu lugar, assim, de forma doce, carinhosa, até dá vontade de falar isso pra ele, porque... Caramba, ou ele vai passar vergonha, ou ele vai sofrer mesmo de frustração depois, né? Então, quando a pessoa cresce muito rápido, aparece muito rápido, né? Mas não tem uma densidade estrutural, não tem fibra interna, né? Quando cresce de forma demasiado rápida, apenas com ar, com vento, com blá blá, a pessoa explode, a pessoa não suporta aquilo, né? Então, assim, essa é a primeira lição que a gente pode tirar disso daqui. Ok, beleza.
Então, para a gente ir aumentando enquanto pianista, a gente tem que ir aumentando de forma, né, que a gente tenha densidade estrutural de um pianista e tenha fibra de um pianista, querendo ou não. Todos esses grandes pianistas, eles possuem isso, eles cresceram de forma sólida para virarem esses pianistas que a gente admira tanto, não é mesmo? Então, então, à medida que a gente for crescendo, problemas equivalentes à nossa densidade, à nossa fibra, vão aparecendo também. A gente vai vencendo esses problemas e vai criando cada vez mais fibra. Quando a gente vai na academia, a gente, né, rasga o músculo ali, o músculo está sendo rasgado, tem um problema ali acontecendo, você não vai pegar muito peso de uma vez. Então, devagarinho a gente vai crescendo, justamente aumentando nossas fibras enquanto pianista e nossa fibra e nossa densidade, né, estrutural de um pianista. E para quem é leigo ou está começando, só ver aqui, para quem é leigo ou está começando, como identificar um bom pianista? Excelente tema, Camila, excelente tema. Isso aí merece uma live, tá? Eu posso falar sobre isso aí depois numa outra live. É um tema muito interessante. Eu falo isso aí na semana que vem, tá bom? Sem falta. Na semana que vem eu falo sobre isso. Porque é um tema muito bom. Eu vou até anotar. Bom, você me lembra depois, tá? Por favor. Mas voltando para nossa história lá, beleza. Olha só, não basta aparentar grandeza, né? Não basta aparentar grandeza. É preciso ter essa estrutura. Ok, mas quais são então qual é então essa estrutura, né, essa densidade estrutural? O que é isso daí de um pianista? O que é a fibra de um pianista, ok? Então eu abri aqui, logo antes da live, eu abri aqui um negocinho que eu tô trabalhando nisto, né, justamente, tô trabalhando de forma incansável nisso daqui, só para falar, ok, o que é então, que é a estrutura, qual é a estrutura de um pianista, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, são 6 coisinhas aqui que a gente tem que prestar atenção para a gente crescer de forma sólida, né? Então, assim, são os conhecimentos dos princípios, os conhecimentos da música, o conhecimento, assim, de harmonia, de como a música é estruturada, os princípios mesmo da música, né, que a gente está tocando, tá? Então, segundo ponto, o conhecimento, assim, dos procedimentos para conseguir tocar aquilo. Lembra uma coisa, quando a gente toca, o ato de tocar piano de forma sólida, como eu botei, né? De forma sólida, de forma transcendente, o ato em si é só uma coisinha, tem algo ali, é tipo, imagina um triângulo assim, um triângulo gigantesco para cima, assim, um triângulo invertido, e aqui na pontinha tá a materialização daquilo, tá? De fato, a gente tocando o piano, é a pontinha, né, daquele triângulo, é só a pontinha. Então tem uma coisa gigantesca aqui por trás, né? Então, a gente vai conversar sobre isso. 13 minutos, eu quero falar 15. Eu vou falar uns 17. Vamos lá, já tô terminando. Então, tá aqui, ó. Eu tô contando tempo. Eu quero falar mais rápido, eu juro. Então, então os conhecimentos dos procedimentos, né? Da gente conseguir, ok, eu tenho isto na partitura. Como que eu vou resolver isto daqui? Então, tenho conhecimento, assim, de estudos, de princípios de técnica que a gente vai usar, princípios de articulação, sabe? Então, assim, um conhecimento assim, de como resolver, né, do procedimento para se tocar aquilo mesmo. Os materiais envolvidos, conhecimento dos materiais envolvidos, que são 2. O material externo, tem gente que toca e que nem sabe que piano tem martelo, por exemplo, sabe? Eu juro, tem gente que toca, que tenta tocar, tem estudante que tenta tocar e que nem sabe que piano é um instrumento de martelo. Tem a corda e o martelo que bate na corda, né? Então, assim, você tem que ter conhecimento do mínimo, né, do que é aquele instrumento que você está tocando, de como que ele funciona, o duplo escape. Saber, assim, por exemplo, quando você toca, né, num bom piano, enfim, quando você toca, tem o primeiro escape, tem o segundo escapamento, né? Então, assim, esse tipo de conhecimento, conhecimentos dos materiais envolvidos, internos, conhecimento de si, sabe? Saber, assim, que ser humano, olha só, materiais internos, né? Ou seja, você enquanto ser humano, o ser humano não é só essa parte material que vai tocar um instrumento. Quando você está tocando, você coloca em jogo ali, eu vou falar de forma simples, tá? Mas tudo que envolve ali um ser humano, por exemplo, eu vou desenvolver isso depois, mas só para dar os nomes aqui, né? Tipo, você bota em jogo ali o teu senso comum, depois a gente fala, a tua razão, né, os teus apetites, essa vontade, né, o que a gente chama na filosofia de apetite irascível. Então, assim, essa vontade,
o controle o autocontrole que a gente poderia aí botar como apetite concupiscível, o teu intelecto, sabe? Então assim, você coloca tudo isso em jogo, você tem que trabalhar isto tudo, que de forma inconsciente esses grandes pianistas trabalham, mesmo que não saiba disso tudo, né? Mas eles trabalham no que seria a alma aí do ser humano para poder chegar lá e conseguir tocar aquilo de forma sólida, tá? Então, assim, esses seriam os conhecimentos internos, né? Do material interno, de você mesmo, tá? Então, a capacidade de execução, de tipo, ter consciência de quando você toca ali, né? Esse é o quinto ponto. Quando você toca ali, é, você ter consciência do que está acontecendo, sabe? Do som que você está tirando. Então tem exercícios para isso também, gravação, por exemplo, você se gravar, você ter consciência do som que está saindo dali, né? Então a tua capacidade de execução é o quinto ponto. E o sexto ponto é a tua capacidade poética, né? Você coloca isso em jogo quando você toca. Então o que seria a capacidade poética? Bom, já vem com a análise musical, essas coisas, já vem muita coisa, mas aumentar o teu repertório de arte também. Fazer, por exemplo, o que a gente chama de mapa da ignorância. Assim, botar no papel tudo que você já sabe, que você já ouviu, já estudou, ok, mas tudo que você ainda não sabe, tudo que você. Bom, você sabe que não sabe, né? Tipo, cinema, né? Os filmes que você pretende ver, os livros que você pretende ler, poesias, por exemplo. Você precisa trabalhar nessa capacidade imagética, né? Tipo, poesias que você quer ler. Você pode botar. Põe, por exemplo, no Google, né, lista de poetas do século XX, poetas portugueses do século XX, poetas brasileiros. Então, assim, poetas franceses, enfim. E vai justamente vai preenchendo aquilo aos poucos para aumentar justamente a tua capacidade poética, né? O teu poder de imaginação ali enquanto você está tocando. Ouvir muita música, não apenas de piano, mas diversas músicas de orquestra, óperas, sinfonias, enfim. Então, tudo isso daí é justamente esses 6 pontos, ou seja, resumindo, conhecimento dos princípios, dos procedimentos, do segundo, dos materiais envolvidos internos, ou seja, de si mesmo enquanto ser humano, dos materiais envolvidos externos, ou seja, o instrumento que você está tocando, ter a tua capacidade de execução e sexto, a tua capacidade poética, tá? Tudo isso daí é justamente é o que vai te fazer tocar, que é o tema da live que eu anotei, que é tocar de forma sólida e transcendente, tá bom? Então, assim, então essa é a mensagem que eu queria trazer aqui. Falei 18 minutos. Eu tô tentando ser rápido, ser breve e eu vou acabar por aqui, tá bom? Mas eu espero que tenha sido útil aí, que vocês tenham tirado aí bons propósitos, bons afetos, enfim. E vamos em frente, vamos em frente. Lembra da fábula lá do sapinho, enfim, não adianta crescer sem fibras, sem tônus, sem densidade estrutural. E o que estrutura o ser humano? O pianista são esses 6 pontos que eu falei, tá bom? Fechou? Então é isso aí, pessoal. Então, lembrando, toda segunda e sexta-feira, eu tô aqui às 6h30 do Brasil, às 10h30 aqui de Portugal. E eu não quero falhar. Eu quase falhei hoje, mas eu não quero falhar. Fechou? Um beijo aí, pessoal, e vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Fui.